E se eu te dissesse que para Lenin não existe certo e errado, que valha para todos, em qualquer tempo e lugar? Que aquilo que a gente chama de ética universal, justiça, compaixão, dignidade, liberdade, só teria valor quando servisse à luta de classes e ao projeto revolucionário. É assim que vamos entrar na cabeça de Lenin hoje. Entender como funcionava sua bússola moral, por que ele rejeitava uma moral abstrata e o que isso significava na prática quando uma ideologia toma o lugar da consciência. Primeiro, a chave que abre todas as outras portas. Lenin não acreditava em uma moralidade filosófica acima das classes sociais. Para ele, falar de princípios universais é esconder interesses. O que conta é a utilidade política. Se uma ideia, uma virtude, um argumento ou uma crença ajuda a causa revolucionária, torna-se moral. Se atrapalha, é burguesa, pequeno burguesa, religiosa, utilitarista e deve ser descartada sem cerimônia. Pense num filtro binário dentro da mente. Tudo que passa pela peneira da revolução é bom. Tudo que fica retido vira rótulo pejorativo. Essa operação intelectual aparece repetidamente. Qualquer coisa que não seja marxismo é classificada como burguesa. Cristãos, judeus, positivistas, utilitaristas, pragmatistas, todos podem ser empurrados para a mesma prateleira do moralismo burguês. Na prática, isso reduz o debate, não se refuta o argumento, desqualifica-se a origem. Agora, o motor teórico que sustenta esse filtro, o determinismo material, Lenin bebe na fonte de Marx para dizer que a consciência, a vontade e até os juízos morais são reflexos das condições materiais de existência. Em português claro, as pessoas pensam e julgam como pensam e julgam porque vivem em determinadas relações de produção, porque pertencem a uma classe com interesses específicos. O indivíduo sozinho não é a medida do certo e do errado. Ele é como uma peça movida por forças econômicas e sociais. Isso explica outra ênfase dos textos. Mais importante do que discutir a qualidade moral de uma ideia é descrever como essa ideia surgiu. Quais condições históricas e materiais a geraram? A que classe serve? Quais instintos de grupo mobiliza? O que para a filosofia clássica seria a pergunta central, isso é justo? Para Lenin vira a pergunta lateral. Isto ajuda a derrubar a ordem de classes? Essa troca de prioridades tem consequências enormes. Uma delas é o rebaixamento programado dos valores universais. A mensagem é nítida. Falar de dignidade, compaixão, liberdade ou justiça como se fossem absolutos é bobagem, enquanto persistirem as condições de atraso econômico que prendem a sociedade à velha ordem. A ética, nesse raciocínio, virá depois como resultado de novas estruturas materiais. Primeiro, muda a base. Depois, a moral adequada à nova base floresce. É por isso que, mesmo quando Lenin demonstra repúdio à exploração humana ou às guerras, e há passagens em que a repulsa aparece, ele evita fundamentar esse repúdio em princípios objetivos e permanentes. A condenação moral em si é vista como suspeita. Pode esconder interesses de classe. O que vale é o cálculo político. Se for útil para a causa, vale. Se não for, não vale. O perigo disso salta aos olhos. Se não existe um não matarás que valha para todos, o que impede que matar seja considerado aceitável quando o partido assim exigir? Se não há um não minta universal, o que impede que a mentira se torne dever revolucionário? Quando os princípios perdem seu caráter de limite, os meios se dissolvem dentro do fim. Essa engenharia moral está ligada a um segundo projeto que também se deixa transparecer: a criação de um sistema político ideológico apto a modelar condutas em massa. Lenin não se contenta em descrever por que crenças nascem. Ele quer organizar uma maquinaria de mobilização. É por isso que aparecem a ênfase no engajamento, no sacrifício, na disciplina, no comportamento como produto de leis sociais. O partido virá a oficina onde se molda um novo homem.
não por conversão moral, mas por organização estratégica. A ética deixa de ser um tribunal interno e vira um aparelho externo. Quem distribui os selos de moral e imoral é a direção revolucionária que sabe o que é necessário à história. O indivíduo, com suas dúvidas e escrúpulos, deve ajustar-se. Para ficar ainda mais didático, imagine uma tabela de decisão, daquela simples. Na primeira coluna você coloca a ação, dizer a verdade, censurar um adversário, punir um dissidente, proteger a família, permitir um culto religioso. Na segunda, a pergunta: serve ao objetivo histórico da revolução? Se a resposta é sim, ganha carimbo verde, moral. Se a resposta é não, carimbo vermelho, burguesa. Não há uma terceira coluna com um princípio inviolável. Toda moral vira método, todo método vira ocasião. E toda ocasião é medida pelo fim. O resultado prático é que o partido pode pedir de você hoje o oposto do que pediu ontem. E, ainda assim, tudo será moral, desde que a necessidade histórica tenha mudado. Quando colocamos essa visão diante da tradição filosófica, o contraste é claro. Para Kant, por exemplo, um ato é moral quando você poderia desejá-lo como lei para todos, independentemente de classe, época, partido. Para a lei natural que inspira boa parte da moral cristã, existem bens humanos básicos, vida, verdade, justiça, que nunca podem ser instrumentalizados. No horizonte leninista, esses pilares são vistos como máscaras de interesse. O que a tradição chama de consciência vira um eco das circunstâncias. O que a tradição chama de dignidade vira a linguagem de uma classe. O que a tradição chama de direito vira a superestrutura a ser reciclada depois da mudança econômica. É por isso que, na sua melhor luz, o projeto promete justiça e liberdade em algum depois. Mas, enquanto esse depois não chega, tudo que o antecipa pode ser relativizado. A promessa empurra a ética para o futuro. O presente fica entregue ao cálculo de poder. Há também um ponto retórico decisivo. A lógica do rótulo: se não existe tribunal objetivo para as ideias, quem julga é a política. Assim, em vez de arguir se uma tese é verdadeira, determina-se se ela é burguesa. Essa tática aparece nos nomes que os trechos citam como alvo. Cristãos, judeus, positivistas, utilitaristas, pragmatistas, todos são tratados menos como interlocutores e mais como sinais de classe adversária. É um atalho eficaz para a luta, mas fatal para a inteligência. Bloqueia a refutação, incentiva a pureza do grupo, cria uma linguagem em que discordar é trair. Repare como isso sobrevive em muitos debates de hoje, dentro e fora da política. Rótulos que dispensam argumentos, carimbos que substituem provas, cancelamentos que economizam trabalho intelectual, troca-se o "isso é falso por causa de tal coisa" pelo "isso é burguês, logo descartável". Alguém pode objetar, mas Lenin em alguns momentos critica a exploração e abomina guerras. Verdade. Os próprios textos reconhecem que ele expressa repulsa por certas práticas, mas repare na maneira como isso é articulado. A repulsa não é assente em um fundamento universal. Aparece como efeito de circunstâncias históricas, como estratégia política, como cálculo de custo e benefício da revolução. Quando a condenação não se ancora num princípio inviolável, ela pode ser suspensa amanhã por necessidade. É por isso que projetos guiados por fins maiores acabam chocando com os limites morais que protegem pessoas concretas. A história do século XX está repleta desse choque. A promessa de um paraíso social justificando o inferno dos meios. Agora, para que tudo isso não fique abstrato, vamos traduzir em exemplos cotidianos. Imagine que você edita um jornal. Se sua ética é universal, você tem critérios claros. Não manipular fatos, não fabricar acusações, não calar vozes por conveniência. Se sua ética agora é de classe, o critério vira. O que ajuda nosso projeto? Se um fato atrapalha, você omite. Se ajuda, você amplifica. Agora, imagine que você é professor. Ética universal. Tratar alunos com justiça, sem discriminar crenças. Ética de classe.
premiar os que repetem a linha, punir desviacionistas ou pensem em redes sociais. Ética universal, você debate e responde. Ética de classe, você cola rótulos e silencia. Troque classe por tribo, bolha ou partido. E você verá como esse mecanismo se espalha. O curioso é que Marx, citado nos trechos, reconhecia hábitos, comportamentos e associações humanas anteriores às classes independentes delas. A família, a amizade, a compaixão, o instinto de justiça existem antes do capitalismo e do socialismo. Lenin, ao radicalizar a política como critério, tende a desconsiderar a autonomia desses vínculos. Eles passam a valer se forem úteis, deixam de valer se forem obstáculo. É nesse ponto que a crítica moderna ao totalitarismo insiste. Quando todo o espaço da vida é ocupado por uma finalidade política, a pessoa se dissolve, a sociedade perde a pluralidade de bens que a tornam humana. O Estado, o partido ou o movimento transformam-se em produtores oficiais de moral, e o resto deve se ajustar. A último aspecto mais sutil. Lenin valoriza mais a forma de alcançar ideias do que a qualidade moral delas. Ele quer investigar como um conceito nasce, quais forças sociais o empurram, como se difunde. Isso é importante para entender a história, claro, mas vira armadilha quando esquece a pergunta normativa. Em ciência, você pode estudar como surgiu a teoria da gravidade e ainda assim perguntar se ela é verdadeira. Em ética, você pode reconhecer que certas morais nasceram em contextos de dominação e ainda assim perguntar se há um núcleo verdadeiro ali sobre a dignidade humana. Se você elimina essa segunda parte, só lhe resta a genealogia. E genealogia não substitui justiça. Então, que imagem fica da ética de Lenin? Uma ética instrumental, subordinada ao fim, uma ética que relativiza princípios universais, uma ética que desconfia da consciência individual e confia no comitê, uma ética que troca o julgamento pelo rótulo. E o que isso nos ensina? Que sem um terreno comum de valores invioláveis, qualquer projeto de direita, de esquerda, religioso, secular, pode escorregar para a mesma tentação. Usar pessoas como meios, transformar divergentes em inimigos, adiar a dignidade para depois. Sociedades livres precisam de prosperidade, sim, mas também de limites morais que não se negociam. Quando a justiça é chamada de bobagem antes do progresso, terminamos sem justiça e sem progresso. Bom, se essa conversa te ajudou a ver por dentro da lógica leninista e a perceber como ela reaparece nas nossas guerras de rótulos, fica o convite. Aqui no Instituto Zarael a gente pensa ideias até o fim, sem medo de tocar nas feridas. Inscreva-se e compartilhe este vídeo com alguém que precisa refletir sobre a diferença entre princípios e propaganda. E me diz nos comentários, existe algum valor que você considera inegociável, independentemente do partido, da classe ou da tribo? Essa resposta, no fundo, é onde a verdadeira ética começa.